Olá, o programa Educa Floripa está entrando no ar e é um prazer ter você aqui com a gente. No programa de hoje, nós vamos trazer uma matéria especial muito bacana que fala sobre simulação de incêndio. Isso mesmo, a gente vai conferir daqui a pouquinho, foi gravado lá na Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo. E no nosso quadro é o seguinte, o nosso momento de reflexão, o tema é conformismo pedagógico. A nossa entrevistada já está aqui com a gente hoje. Eu vou conversar com a Carla Cristine Hermans, que é diretora da Escola Básica Municipal Batista Pereira, lá do Ribeirão da Ilha. Olá. Tudo bem, Carla? Tudo bom? Prazer. Tudo jóia? Prazer todo nosso te receber aqui e saber um pouquinho da tua história, como é que é a tua unidade escolar. Lá tem um monte de projeto bacana e a gente vai querer saber tudo aqui no programa de hoje. Bom, você está há 14 anos dirigindo escolas, né? Mas vamos retroceder um pouquinho, né? Como é que a educação começou na tua vida? Eu estou na educação há 27 anos 27? já. 27 anos. E a educação entrou como uma possibilidade de proteção da infância. Eu acho que isso sempre foi o meu principal objetivo na educação. Entender que a escola é um espaço de garantia de direitos, de direito da infância. E eu venho de uma família de educadores. Então, numa escola onde tias eram educadoras, a mãe muito presente, eu acho que eu me construí educadora ao longo da infância, da adolescência, e depois encontrando na educação essa possibilidade de atuação profissional. Fiz a pedagogia, sou orientadora educacional na rede municipal já há 20 anos, e depois disso veio a especialização em combate à violência doméstica de crianças e adolescentes. Então, sempre um trabalho um olhar mais voltado para a garantia de direitos da infância e da adolescência. Esse olhar mais cuidadoso, Exato, né? sensibilizado, né? Bom, e aí a gente sabe que vida de educador é um desafio atrás do outro, né? E aí, em 2020, você recebeu mais um desafio, né? Você foi indicada para assumir a Escola Batista Pereira, lá no Ribeirão da Ilha. Aí você recebeu o convite em janeiro, aceitou em fevereiro, e em março ia assumir, e aí de repente veio a pandemia. Como é que foi esse início aí já desse desafio que eu lembro que ninguém sabia como é que ia ser, como é que não ia ser, fecha escola, para tudo, e agora como é que foi isso? Foi uma loucura. Eu vinha de quase 20 anos numa mesma unidade, eu era diretora na escola da Costeira do Pirajubaé, uma comunidade que eu guardo no coração de uma forma muito especial, e aí fui convidada a assumir a direção do Batista Pereira, numa nova comunidade, e nós estávamos nos conhecendo, construindo um grupo. Então, nós tínhamos menos de um mês de trabalho juntos, eu falo isso do grupo de funcionários, de professores e funcionários, e a maioria dos pais não me conhecia. Nós tínhamos tido uma reunião presencial com alguns pais. Então, nós fechamos a escola achando que 15 dias depois nós abriríamos, e esses 15 dias depois levou 1 ano e meio para acontecer. Nós começamos a organizar os grupos de WhatsApp para poder ter um contato com essas famílias a partir dos telefones que nós tínhamos na ficha de matrícula, e muitos deles nem estavam atualizados. Então, peraí, aí de repente você percebeu o seguinte, opa, eu preciso me comunicar com essas pessoas, com essas famílias. Exato. Vou usar a tecnologia. Aí o Exato, WhatsApp. E aí veio o WhatsApp. E me apresentar para eles pelo WhatsApp e fazer com que eles confiassem em mim sem sequer me conhecer. Nós temos, na Batista Pereira, um grupo de profissionais muito dedicado e muito comprometido. Isso faz toda a diferença no trabalho de qualquer unidade. E nós fomos nos dividindo esforços. Mas nós também não sabíamos o que fazer e também não sabíamos como fazer. A gente precisou se preparar. Nós nunca tínhamos aberto uma sala do Google Meet, por exemplo, para fazer uma aula online. Nós não sabíamos o que fazer. Mas nós fomos organizando os grupos e fazendo uma corrente com esses pais para buscar outros pais que nós não tínhamos o contato para que eles entrassem. Até hoje, nós temos 34 grupos de WhatsApp. Só a escola hoje tem 800 alunos, é isso? 860 alunos. São 860 famílias, pais. Famílias, exato. Olha o tamanho do grupo, dos grupos, né? E nós temos em muitos deles os alunos, o pai e a mãe. Né? Então, assim, é um grupo muito maior. São muitas pessoas. Nós organizamos nos anos iniciais por turma, nos anos finais por ano.
E além dos grupos distintos, né? Então, nós temos grupos de OBMEP, grupo de professores, enfim, são diversos grupos. E aí nós passamos a organizar reuniões periódicas com essas famílias, sempre virtuais, e os comunicados pelo grupo. Os nossos grupos são abertos para que as famílias possam se colocar também. Isso gera uma demanda de trabalho maior, mas a gente garante uma resposta e uma troca. Então, saber o que a família está pensando, como ela está sentindo, fez com que a gente conseguisse construir uma linha de trabalho. E aí, a partir dessa linha de trabalho, a gente já sabia que o nosso caminho seria a tecnologia. Era o único caminho que a gente tinha. Uhum. Agora, a partir dali, como a gente podia fazer para atender essas famílias? E durante algum tempo, eu acho que o nosso trabalho, ele foi pedagógico, ele sempre foi, mas ele foi também um cuidado, entende? Ele foi um atendimento de cuidado a essas pessoas. Na primeira campanha de cesta básica que nós tivemos com a prefeitura, nós entregamos 24 cestas básicas. Na última entrega de cestas básicas que nós tivemos, no final de 2021, foram 640. Olha. Entender o processo e a situação de cada família fez com que a gente pudesse olhar para essa família diferente e planejar essa atividade diferente. Uhum. Então, nós não encaminhávamos atividades só pela internet. Nós tínhamos entrega de atividade impressa, nós levamos atividade na casa de muitas famílias. Muitos dias a gente separava e atravessava o bairro, ia para os bairros vizinhos com um carro cheio de atividades para entregar, mas cada vez que a gente levava atividade na casa de uma família, a gente sabia o que estava acontecendo ali, uhum. A gente podia atender e olhar para essa família. Isso fez muita diferença, uhum. Sabe? Acabou em loco lá, observando o que estava acontecendo. E fez com que a gente conhecesse a comunidade que a gente atende. Ô, Carla, me diz uma coisa, esses grupos foram criados no WhatsApp para atender ali aquela demanda de pandemia e tal, mas só que vocês não encerraram os grupos ainda existem. Como é que é lidar com o dia a dia, né, com as demandas dos pais, né? Você estava contando aqui que teve dia que você recebeu 300 mensagens no WhatsApp. Como é que lida com isso tudo? Tem sido, eu imagino, que um dos maiores desafios de hoje é fazer com que essa comunidade entenda que a gente tinha um atendimento exclusivo pelo WhatsApp ou por qualquer rede social e nós estávamos dedicados integralmente a isso. Hoje, nós temos um atendimento que é presencial. E essa comunidade, essa família precisa entender que a preferência é quem está ali na nossa frente precisando da gente e que, à medida do possível, a gente responde. A gente tem feito esses esclarecimentos nas reuniões. Nossas reuniões seguem sendo virtuais. Na minha primeira reunião presencial com essa comunidade, nós tivemos em torno de 70 famílias. Hoje, numa reunião inicial, nós temos 300, 400 famílias. A gente já não consegue mais transmitir só na sala de reuniões, a gente sempre abre uma sala no YouTube, onde a gente transmite também a reunião, porque extrapola a capacidade. Então, mas é um processo de educação da comunidade, como a escola sempre fez. A gente sempre precisou educar a comunidade para trazê-la para dentro da escola e fazer com que a família entenda que ela tem uma postura, uma organização, ela tem uma criança, nós temos 25, 860, então as nossas atenções são divididas para dar conta de todos. Né? Tem que entender, né? Tem que dar um tempinho para respirar também. Bom, por falar nisso, a gente vai dar uma pausa rápida, né? Porque a gente vai falar de um movimento que está sendo desenvolvido nas unidades da Rede Municipal de Ensino e que busca criar uma cultura voltada para a segurança. Várias ações estão sendo realizadas neste sentido. Uma delas aconteceu na Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo, que fica ali no Rio Vermelho, onde o prédio da unidade foi evacuado em treinamento de prevenção. O simulado de emergência envolveu diversos parceiros e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros. Vamos conferir. A fumaça saindo através da janela era um indicativo de que algo estava acontecendo. Segundos depois, a sirene de incêndio foi acionada. De forma organizada, alunos e professores começaram a deixar as salas. E em poucos minutos, o prédio da Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo foi evacuado. Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Guarda Municipal e Defesa Civil chegavam.
Até parecia verdade, e a ideia era exatamente essa, que a simulação reproduzisse o máximo possível a realidade, para mostrar como fazer no caso de uma situação de incêndio ou outra emergência. Por isso, antes da simulação, estudantes e profissionais foram orientados e preparados. Quando eu ingressei aqui na Escola Antônio Pascoal Apóstolo, em 2011, nós tínhamos o projeto Bombeiro Mirim. Era um projeto muito bacana, desenvolvia muitas habilidades nas crianças, as crianças adoravam esse projeto. Infelizmente nós perdemos ao longo do tempo esse projeto, em função de espaço físico limitado, cada vez foi limitando mais. Então nós fomos buscar alternativas, e uma das alternativas dessa parceria com o Charles foi de assegurar que as crianças tenham direito à segurança, né? Tanto as crianças, estudantes, quanto os profissionais que trabalham, professores. E a gente entende que a melhor forma de garantir a segurança é sempre a prevenção, nunca remediar, sempre estar prevenido. Eu estava comentando com o Charles nessa semana que no ciclone bomba, por exemplo, de 2020, em julho de 2020, se por acaso não fosse período de pandemia, a escola estaria com em torno de 350 crianças dentro da escola. Porque quando deu uma das rajadas mais violentas do vento, que arrancou um quarto do nosso telhado, foi no período da manhã. Então, assim, imagina a sensação que teríamos aqui nessa escola. Então, a gente tem que estar preparado sempre para garantir uma saída segura, tranquila, ordeira, para que ninguém sofra nenhum tipo de acidente e ninguém tenha nenhum problema, né? Esse tipo de treinamento desenvolve a cultura prevencionista na comunidade escolar e já é uma prática na rotina das escolas e núcleos de educação infantil da rede de ensino. O exercício foi organizado pelo coordenador de prevenção da Secretaria Municipal de Educação, o professor Charles. Charles, como é que é feito o planejamento para realizar uma ação como essa que envolve toda a escola? No primeiro momento, a gente conversa com a direção da escola, com a equipe pedagógica, com os professores e vamos construindo, de uma forma democrática, ouvindo os anseios da comunidade escolar e o que eles necessitam. É um simulado de incêndio, de evacuação, relacionado a tempestades, diferente de cada situação, de cada contexto, nós vamos respeitando e fazendo as parcerias com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Polícia Militar, Militar Rodoviária, Polícia Científica e quem quer que seja, esses atores que devem estar presentes na cena, simulando o mais próximo possível uma situação real. Uhum. É só uma simulação, E é uma situação completamente atípica dentro da escola. Vocês passam comunicando os alunos, explicam como funciona, como que tem que ser a saída? Isso, exatamente. A gente conversa em todas as salas de aula, aqui foram 24 falas, semelhantes com as crianças, comunicamos os pais através de bilhete, através de rede social, comunicamos o comércio, que fica ao redor, as outras escolas, unidades de educação infantil e fundamental, para que quando ouvirem as sirenes, quando virem a movimentação do que a gente chama do trem de socorro, não se assuste e não pense que seja uma situação real. Então a gente faz um teatro organizado com toda a comunidade, sendo o mais cauteloso possível. E a ideia é que esses estudantes, os profissionais da unidade saibam como agir se porventura, infelizmente ocorrer uma situação similar. Isso, exatamente. A gente quer desenvolver, em toda a rede, não apenas na rede municipal de ensino, mas em toda a cidade, uma cultura prevencionista, onde as pessoas ou o cidadão saiba o que fazer, para quem ligar, saber o número 193 do Bombeiro, 192 do SAMU, 190 da Polícia Militar, da Guarda Municipal, 153, Defesa Civil, 199, que ele se atente a isso e saiba para quem ligar naquele momento e também como se comportar até a chegada deste profissional de emergência. Charles, vocês já fizeram essa simulação em 8 unidades. A ideia é completar todo o quadro e, inclusive, chegar também aos núcleos de educação infantil, aos NEINs, com crianças pequenas. Exatamente. Já tivemos experiências com núcleos de educação infantil e foram muito positivas, Já atendemos considerável parte das nossas unidades de ensino fundamental e a ideia é até o final do ano a gente alcançar, que todas as nossas unidades passem por esse treinamento. Se não simulado, pelo menos o treinamento para saber como se comportar, adultos e crianças.
super importante essa simulação de incêndio para a segurança dos alunos. Carla, você já participou de uma simulação de incêndio dessa, Isso, em 2009. Foi muito bacana, é bem importante mesmo. Voltando aqui na nossa entrevista, eu quero falar de um assunto que eu achei extremamente bacana, que é a questão da escola entender que a educação é importante, mas a saúde também tem que andar juntas, né? Me fala dessa parceria que a escola tem, que a Batista Pereira tem com a UBS do bairro ali. Foi um trabalho que começou... nós já tínhamos um trabalho a partir do programa Saúde do Escolar, ele já funcionava com os grupos de escuta. Esse grupo de escuta, ele é um trabalho, uma reunião mensal, onde nós discutimos os casos mais sérios da unidade com a equipe de saúde, pensando em encaminhamentos para auxiliar esse estudante e essa família. Uhum. A partir daí, a gente trouxe a possibilidade, num trabalho conjunto com a UBS, de um atendimento junto, um atendimento pensado junto, dentro da unidade. Os nossos estudantes, eles só vão ao posto de saúde com acompanhamento da família. Uhum. Em alguns casos, no caso dos adolescentes, eles não conseguem esse acompanhamento da família e nem a percepção da família da importância desse atendimento. Então, nós temos equipes de residentes da educação física, da nutrição, o acompanhamento da psicóloga do posto, com a coordenação dos enfermeiros, trazendo esse atendimento para dentro da escola. A equipe vem para dentro da escola. Vem para dentro da escola. Então, nós temos dias de atendimento individualizado, e aí eles fazem esse atendimento aos alunos que a gente indica, que passam por alguma situação delicada e que a gente percebe e pensa que é importante um atendimento individual. E temos também os atendimentos em grupo. Então, eles pensam dinâmicas, atividades a partir de eixos que a gente localiza dentro da escola e aí fazem esse trabalho ao longo do semestre com a turma. Nós tivemos um trabalho com sentimentos junto com os 9º anos, a gente está começando agora com os 7º e 8º. Ele é um trabalho coletivo e a gente vai para o grupo e volta para o individual, volta para o grupo. Então, ele é um trabalho pensado pela escola com o posto de saúde, feito na escola pelas duas equipes trabalhando juntas. É muito legal. Quando é detectado um problema, principalmente nesse atendimento individualizado, a família é chamada a participar desse tratamento, comunicada? Como é que funciona isso? Cada situação é uma. Tem situações em que a gente convida o adolescente a participar de rodas de conversa lá no centro de saúde. Tem situações em que a gente avalia que é bacana conversar a equipe da saúde junto com a família e a educação. Tem situações em que a educação chama, nós na escola chamamos a família, e encaminhamos a família para o atendimento no centro de saúde. Cada aluno tem um encaminhamento diferente, porque é uma situação diferente. E talvez esse seja o maior ganho que a gente pode trazer desse período de afastamento. Olhar para o outro, para além do número da matrícula. Olhar para ele e entender que ele tem uma história, ele passa por fragilidades e que o rendimento na sala de aula, ele algumas vezes é sintoma de que alguma coisa não está legal. E a gente não consegue resolver o sintoma, o final, se a gente não olhar para esse começo e não ajudar ali onde está o problema. E, para isso, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. A escola não está isolada desse processo. A gente precisa trazer todo mundo junto e sensibilizar o olhar desses profissionais da saúde, da educação, da assistência. Todo mundo precisa estar olhando para esse estudante e para essa família, porque é ali que chega o poder público, né? Nós somos a ponta. Esse olhar é trazido para a tua equipe também em forma de treinamento, né? Esse professor, esse profissional que está no chão da sala, ele precisa observar o que está acontecendo. Exato. E aí vocês se preocupam muito com essa questão da educação continuada, né? Olhar um pouquinho também para esse profissional, né? Não só para o aluno, aquilo que você acabou de falar, né? A matrícula, quem é essa pessoa atrás da matrícula escolar, mas também aquela pessoa, aquela figura que vai cuidar desse aluno, né? Como é que é esse olhar aí que vocês têm para o profissional? Você fala muito aí de formação descentralizada, como é que funciona isso? A formação descentralizada é a formação que acontece dentro da unidade. Ela não é a formação oferecida pelo órgão central, que todos
os professores têm mensalmente num programa já organizado pela Secretaria de Isso é Educação. uma coisa. Essa é uma coisa. E nós temos um programa de formação dentro da unidade. Esse programa, essa organização chegou lá no Batista Pereira muito antes de mim. Como eu disse, nós temos um grupo de profissionais muito capacitado e muito comprometido com a escola. E qual foi a minha... Eu não vou dizer uma surpresa, porque eu não imaginava que seria diferente, mas a alegria quando nós trouxemos a proposta de fazer essa formação com os temas que nós descobrimos e discutimos juntos, que eram necessidades nossas. Então, nós já tivemos sobre dislexia, dificuldade de aprendizagem, alfabetização e leitorização nos anos finais e iniciais. À noite, por adesão, então, nenhum profissional é convocado a participar, é obrigado, mas nós temos praticamente 100% dos profissionais participando. É o interesse do profissional em estar ali junto, a partir de temas que a gente avaliou necessários. Nós teremos agora, na semana do dia 3 de outubro, sobre autismo. Então, vem à noite, a gente vai participar, e todos participam, e todos discutem, e todos pensam em possibilidades de enriquecer o seu trabalho de sala de aula. Isso é bárbaro. Eu acho que é a realização de qualquer gestor, né? A equipe bem engajada. Né? É muito engajada. A gente vai dar mais uma pausinha agora aqui no nosso Educa Floripa, porque eu quero chamar aqui o nosso momento de reflexão. O mundo mudou, os estudantes mudaram e o professor também precisa mudar a sua metodologia e suas práticas. Essa é a reflexão do quadro É o Seguinte de hoje. É o seguinte, conformismo pedagógico. Temos que acabar com isso. Nós temos que acabar com o conformismo pedagógico. O que eu quero dizer com isso? Nós, enquanto professores, nós temos que todos os dias justificar não o que estamos fazendo, mas nós precisamos justificar o porquê não mudamos, o porquê não evoluímos, o porquê não mudamos as nossas práticas pedagógicas. O mundo mudou, a escola mudou, os estudantes mudaram, a forma de se comunicar está mudando todo dia. E a pergunta é, por que eu me conformo com a minha metodologia, com a minha forma de transmitir, de conversar com os meus estudantes? Eu tenho que estar constantemente inconformado com o meu processo de ensino-aprendizagem. Para quê? Para eu mudar e evoluir. Cada vez mais o estudante chega em sala de aula com uma quantidade imensa de informação. Assim, com muita vontade de perguntar, de questionar, de falar, de expor o que ele pensa. E tem alguns professores que ainda, conformado com as suas práticas que deram certo no passado e continuam fazendo as mesmas coisas hoje, em pleno século XXI, onde a tecnologia, a inovação, a criatividade, a vontade extraordinária da criança, do jovem aprender, o cidadão fica com as mesmas práticas pedagógicas. Por isso que eu estou inconformado com o conformismo pedagógico de muitos professores, que muitas vezes pensam que o estudante ainda é aquele ser, o tal do aluno apático. Não, o estudante hoje é o questionador, é o cidadão que está cheio de curiosidade. E com isso o professor precisa então mudar suas práticas pedagógicas. Quem é hoje o ator principal num espaço de sala de aula, eu não tenho dúvida, é o estudante, aquele que questiona, aquele que está ali sedento por um debate, por um pensamento crítico construtivo, por algo que gera um certo, eu vou chamar dessa forma, um desarranjo. E esse desarranjo tem a ver com essa questão de que o professor preparou sua aula hoje, está pronta e muitas vezes pensa que está acabada, e quando chega em sala de aula o cidadão faz uma pergunta diferente, uma pergunta que nunca foi questionado, pois o professor tem que estar pronto para isso. O professor que está conformado, ele não vai conseguir evoluir, transformar a educação que tanto precisa em pleno século XXI.
O professor precisa mudar suas práticas. O professor precisa ter criatividade e inovação nas suas práticas pedagógicas. Dessa forma, ele vai estar constantemente inconformado e todos os dias questionando a sua maneira e a sua forma de dar aula. Desta forma, eu não tenho dúvida que ele vai conseguir fazer com que sua aula seja mais atraente, seja mais atrativa, que o estudante tenha mais atenção na sua aula. E, por final, a aula não pode ser desconectada com a realidade. Quando a aula é conectada com a realidade, quando o contexto se faz presença naquele conteúdo, o cidadão que está na frente, que é o estudante, ele consegue enxergar melhor aquilo que o professor está falando. Aquela pergunta que a gente sempre faz enquanto estudante: para que serve isso, professor? Um dia você vai saber. Não dá mais. O inconformismo tem que ser, ele tem que saber hoje para que ele vai usar aquilo. Eu não quero ser um utilitarista, eu quero ser um cidadão que tenha no seu enredo, enquanto professor, o sentido e o significado daquele conteúdo. Dessa forma, a educação, com certeza, vai transformar a vida do cidadão. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. Esse foi o nosso É o Seguinte de hoje, com o tema conformismo pedagógico. Professora Carla, professor, hoje em dia não dá para viver conformado com o que tem, né? Tem que estar sempre criando, sempre produzindo, né? Sempre. E uma maneira disso acontecer é através de projetos, né? Eu sei que a sua escola tem alguns projetos interessantes. Eu destaquei 2 aqui, que é os planejamentos integrados e uma rádio na escola, é isso? Temos o projeto de sustentabilidade, temos a jornada ampliada. Temos a rádio é tocada pelos alunos do Grêmio Escolar, então... A escola tem um Grêmio? Tem um Grêmio, bacana. Um Grêmio bem organizado, com estudantes do 6º ao 9º ano. E a rádio eles vêm para o Grêmio para querer participar, para ajudar na organização da escola, e quando eles se deparam com a possibilidade de organizar uma rádio escolar, nossa, assim, é encantador. Eles organizam tabelas, eles têm escala, eles têm a programação, eles pedem sugestões para os colegas do que vai tocar no recreio, e aí uma atenção com os pequenos, sabe? Foi bem bacana ver eles se organizando para montar uma escala com uma programação musical adequada aos anos iniciais. Estão lá, funciona muito legal. Tem nome a rádio, não sabe? Não, a turma do Grêmio é a Lotus. E aí nós temos a nossa rádio escolar que funciona muito legal. Que bacana, que bacana. E os planejamentos integrados, como é que funcionam? Nós temos reuniões bimestrais, de planejamento. Nós sentamos com todos os professores que atendem aquele ano. Nesses planejamentos, nós buscamos o que converge. Então, em que momento, qual seria a palavra, qual seria o sentimento, qual seria o foco do trabalho que é convergente a todos os profissionais que estão ali. No 6º ano, por exemplo, agora foi identidade. No 8º ano, resiliência. No 7º ano, resiliência. No 9º ano, perspectivas. E a partir dali, cada professor, na sua área de conhecimento, busca de que forma ele consegue trazer esse conceito para estar trabalhando com eles, para estar pensando novas alternativas, para estar pensando novas estratégias. E aí nós pensamos em estratégias coletivas e em estratégias individuais. A partir do planejamento integrado, por exemplo, na próxima semana nós começamos um projeto coletivo de leitura. A escola inteira, uma vez por semana, para ler. Pessoal da limpeza, da cozinha, direção, equipe pedagógica, salas de aula, todo mundo para durante meia hora para fazer uma leitura. E a ideia é que a equipe que está fora de sala, então que o pessoal da limpeza, que o pessoal da cozinha, pegue um livro e entre na sala para ler na frente dos estudantes, para que eles nos vejam lendo. A ideia é que a gente leia com eles, para eles e na frente deles. Eles só aprendem a gostar de ler quando eles nos veem lendo, por prazer. Exemplo, você vendo como exemplo. Exato, e por prazer, né? Que maravilha. Bom, a gente chegou no final do nosso programa, infelizmente. Carla Cristine Hermans, diretora da Escola Básica Municipal Batista Pereira, lá no Ribeirão da Ilha. Parabéns pela escola, pela unidade, pelas ações aí que você trouxe para a gente aqui, realmente inspiradoras. Muito obrigado, viu?
Estão todos convidados a nos visitar. É uma escola bárbara de profissionais e estudantes incríveis. Muito bem. Foi um prazer. Prazer todo nosso. O Educa Floripa fica por aqui. Nos vemos no próximo programa. Tchau, pessoal.